Tá aí, tulipas, Provérbios capítulo 31. Espero que esse seja um momento agradável, proveitoso e que você possa gostar dessa leitura. Vamos lá. Palavras proféticas do rei Lemuel. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Nota JP 1. No antigo sistema monárquico hebraico, a rainha-mãe exercia grande influência nas decisões do marido e dos filhos, especialmente em relação ao filho mais velho e futuro monarca, futuro rei. 1 Reis capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 13. 1 Reis capítulo 15, versículo 13. Essa tradição passou para a cultura israelense e, hoje em dia, é mundialmente conhecida a influência das mães judias em suas famílias. Todo o livro de Provérbios é poeticamente povoado de personagens femininos disputando a atenção e o coração do jovem. A sabedoria, a insensatez, a mulher adúltera, a mulher virtuosa, etc. Que tens, amado filho meu, filho de minhas entranhas, resposta às minhas orações. Nota de rodapé 2. Um exemplo de Ana, mulher que buscou na fé e em suas orações ao Senhor a realização do seu sonho de ser mãe e libertação da sua vergonha, da sua ignomínia que a tradição judaica impunha às esposas sem filho de sua época. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Nota JP 3. Pobre da casa ou da nação onde seus líderes são dependentes do álcool ou de algum outro tipo de droga. Provérbios capítulo 20, versículo 1, Eclesiastes capítulo 10, versículo 16, versículo 17. Oséias capítulo 7, versículo 5. Governantes imorais e viciados afastam-se de tudo o que é justo e verdadeiro, desprezando as necessidades básicas do seu povo e país. Provérbios capítulo 5, versículo 23, Provérbios 10, versículo 2, Provérbios 30, versículo 14. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Erga a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Nota de rodapé 4. O líder maior de uma nação recebe de Deus a responsabilidade de zelar pela edificação espiritual, cultural e bem-estar do seu povo. Provérbios capítulo 16, versículo 10, Levíticos capítulo 19, versículo 15, Salmo 82, versículo 3, Jó capítulo 29, versículo 12 até o versículo 17, e Isaías capítulo 1, versículo 17. Acróstico da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Nota de rodapé 5.
No original hebraico, este poema foi composto em acróstico, no qual as primeiras letras de cada parágrafo, versículo, seguem a ordem alfabética judaica. Esta peça literária é uma apologia à esposa exemplar, Provérbios capítulo 12, versículo 4. Ruth capítulo 3, versículo 11, e uma personificação da própria sabedoria. Evidentemente, quem a encontra é porque recebeu de Deus essa graça, bênção e presente mais rico do que muitos diamantes, rubis e esmeraldas. Provérbios capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 7. Provérbios capítulo 3, versículo 15, Provérbios capítulo 8, versículo 11, versículo 35. Provérbios capítulo 18, versículo 22. E Provérbios capítulo 19, versículo 14. Maria de Betânia foi considerada por Jesus, o Messias, uma mulher exemplar. Lucas capítulo 10, versículo 38. João capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 14. A mulher de ânimo esforçado notável, assim como o homem sábio aprendeu o que significa o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. A King James de 1611 traduz este versículo assim: Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Above rubies. Quem encontrou uma mulher virtuosa, o seu valor, o seu preço é maior, superior ao dos rubis. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Interessante que tem o alfabeto hebraico aqui, né? Aleph. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Bet. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Gimel. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Dalet. Com os navios mercantes ela traz de longe as provisões para seu lar. Re. Antes do romper da aurora, ela se levanta, a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Vav. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário, planta nessas terras sua própria vinha. Zain. Dedica-se com prazer e seu trabalho a seu trabalho. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Het. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga. Tet. Com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Nota de rodapé 6. Este versículo tem sido traduzido literalmente por ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca, como na King James 1611. She lay her hands to the spindle and her hands hold the distaff. Expressões ligadas à cultura hebraica agrícola, a mecânica e mecânica da época, hoje pouco conhecidas da maioria dos falantes de língua portuguesa. Ou seja, ela estende as suas mãos no arado, ou seria no trator, e as suas mãos pegam na enxada, mais ou menos assim. Yod. Coopera com os pobres e necessitados. Kaf. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Lamed. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Men. Nas assembleias à porta da cidade, onde
Seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra. Ele é respeitado. Num, ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Samek, sua melhor roupa consiste de força, dignidade. É otimista em relação ao futuro, nota JP 7. A mulher exemplar, além de ser empreendedora, não deixa de ser feminina, delicada e de dar atenção à sua beleza exterior e modo de vestir. Provérbios capítulo 31, do versículo 19 até o versículo 22 e versículo 30. Gênesis capítulo 41, versículo 42. Juízes capítulo 8, versículo 26. Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 24. Apocalipse, capítulo 18, versículo 16. Provérbios, capítulo 3, versículo 14. Provérbios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Provérbios, capítulo 27, versículo 27. Lucas, capítulo 12, versículo 42. Entretanto, é na força do seu amor sincero a Deus que seu caráter é lapidado como o mais belo ornamento. Isaías capítulo 52, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, versículo 10. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Salmo 35, versículo 26. Jó capítulo 16, versículo 20. Jó capítulo 39, versículo 7. Provérbios capítulo 14, versículo 21. Provérbios 22, versículo 9. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Nota JP 8. Ensina com amor, dedicação e paciência seus filhos e amigas. Aprendeu a aconselhar mediante a palavra do Senhor, que aplica à sua própria vida e cujos resultados avalia com humildade e misericórdia para com o próximo. Provérbios capítulo 1, versículo 8, versículo 21. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Provérbios 22, versículo 4. Gênesis capítulo 30, versículo 13. Salmo 72, versículo 17. Cânticos de Salomão, capítulo 6, versículo 9. Malaquias capítulo 3, versículo 12. Rute capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Tsad. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes afirmando. Quof. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Rush. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira, contudo a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas boas obras, proclamadas a toda a cidade. Tav. Nota JP 9. A mulher notável, assim como o homem sábio, aprender o significado, o que significa o temor do Senhor. E por isso serão grandemente recompensados aqui, agora e eternamente. Provérbios capítulo 1, versículo 7, versículo 21. Provérbios capítulo 12, versículo 14. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Mateus 25, versículo 21 e versículo 34. Espero que tenha gostado dessa leitura do capítulo 31 de Provérbios. Se você gostou dessa leitura, compartilhe com alguém. E espero que Deus abençoe o seu dia. Fé e tulipas, só lhe deu glória.